Então, hoje nós vamos falar sobre o toque, sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente, fala assim, Cleide, eu tenho algumas manias, será que isso é toque? Eu sou muito organizada, eu gosto das minhas coisas tudo organizada, eu gosto da minha casa muito limpa, será que eu tenho toque? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, essas compulsões, eu vou dar um exemplo para vocês configurarem aí melhor o que é a obsessão e o que é a compulsão. Então, digamos aí que uma pessoa, ela tenha um toque que é bastante comum, bastante conhecido, na verdade, que é o toque de contaminação, um toque de limpeza. Ela precisa, ela está sempre tendo essa obsessão, que se ela tocou aqui, ela pode se contaminar, que se ela pegou na mão de alguém, ela vai se contaminar. Então, a obsessão é esse pensamento que fica o tempo todo dizendo para ela que ela está se contaminando, que ela vai se contaminar, que ela encostou ali e que ela precisa fazer alguma coisa para ela não se contaminar. Então, aí vem a compulsão. Ela lava a mão toda hora. Agora nós até estamos precisando disso, Por causa da questão da pandemia, do Covid-19, a gente está precisando ser mais cuidadoso com essas questões, lavar direitinho a mão, usar o álcool gel, Mas a pessoa que tem o toque, isso é uma obsessão, o tempo todo ela tem que fazer isso. E quando ela vai lavar, existem pessoas que chegam a ferir as mãos, tá? Por causa dessa compulsão, porque ela vai lavando e ela não se dá por satisfeita, Ela não acredita que realmente ela conseguiu ficar livre daquela sujeira, Por exemplo, existe um outro tipo de toque que a gente chama de toque de conferência. É aquela pessoa que ela fica na dúvida, será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei a luz? Será que eu desliguei o ferro? E aí isso vai vindo repetidas vezes na mente dela. Ela volta lá, confere se a porta está trancada, deita. E daí a pouco vem de novo esse pensamento. Ela levanta, confere de novo. Então são várias vezes. Porque é claro, gente, quem nunca teve que conferir uma porta? Todo mundo. De vez em quando vai vir na nossa mente, será que eu tranquei a porta? Será que eu coloquei o alarme no carro? Pode acontecer conosco, isso é normal. Mas no caso do toque, é uma obsessão. Então esse pensamento vai invadir a mente dessa pessoa várias vezes. E às vezes ela realiza a compulsão de verificar, faz esse ritual que verifica tudo e ainda assim ela continua com dúvida, tá? Então o toque também está relacionado a esse pensamento de dúvida, tá? A um pensamento de medo, de ansiedade, Então vai vir todas essas emoções juntas aí no pacote, tá? Outra coisa que as pessoas costumam perguntar, Cleide, por que algumas pessoas têm toque? Qual que é a origem do toque? Isso é por causa da criação? É porque os pais dela eram muito rígidos? Ou porque a mãe tinha mania de limpeza? E aí essa pessoa ficou com toque? Ou é porque essa pessoa tem algum problema mental, alguma coisa neurobiológica no cérebro dela? Então, gente, podem ser as duas coisas, porque o toque é considerado um transtorno multifatorial. O que é esse multifatorial? Que são vários fatores que podem contribuir, são várias causas. Então, a gente considera que essa pessoa tem uma neurobiologia, ou uma base biológica mais sensível ao estresse, Então, quando as pessoas têm essa, digamos, uma predisposição, ela tem uma base biológica, uma base neurobiológica, a parte dela cerebral é mais vulnerável ao estresse, é mais sensível ao estresse. Então ela é mais sensível ao estresse, à ansiedade, então ela vai ter uma predisposição.
E aí pode ser que ela tenha mesmo na família pessoas que são, às vezes, que tem o toque também, né? Às vezes o pai tem, ou a mãe, ou a avó, um tio, alguém da família tem o toque. Ou pode ser que mesmo os pais não tendo toque, eles são pessoas que têm esses comportamentos, por exemplo, com limpeza ou de conferência, que são muito rígidos com alguma coisa. E essa influência ambiental, essa influência familiar pode, né, fazer desencadear o toque, tá? Mas na verdade existe esse fator neurobiológico. Então a combinação do neurobiológico mais o ambiente pode desencadear, tá bom? Pode também ser uma outra causa que é mais raro, às vezes por uma lesão no cérebro, algum trauma que a pessoa sofreu, ela pode vir a desencadear isso, mas isso é menos comum, tá bom? Às vezes, como eu falei, todos nós às vezes temos alguma mania, né? Algumas pessoas gostam, por exemplo, de pendurar as roupas numa posição, ou de organizar a gaveta de um jeito, ou às vezes gostam de fechar tudo, não gostam que nada fique aberto, porque, né, dá a sensação de organização para ele quando tá tudo fechadinho, e o contrário, né? Quando não está fechado, de desorganização. Bom, então pode acontecer da pessoa ter uma mania ou outra e não ter toque, tá, gente? E ser uma mania natural que cada um tem, né? Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, né? E que não venha a ser toque, né? E que incomoda a gente. Por exemplo, eu gosto de pendurar os cabides todos na mesma posição. E de preferência eu gosto dos cabides da mesma cor, se é na minha parte do guarda-roupa é tudo branco ou é tudo preto. Eu não gosto de ficar misturando aquele monte de cor de cabide e cabide virado um para um lado, outro para o outro, um para um lado para o outro. Isso me incomoda, né? Me dá nervoso, eu quero que fique arrumado, né? Mas não é porque eu tenho toque, é uma coisa minha, uma mania minha boba que eu tenho, que é essa do cabide, né? Devo ter outras também que eu não me lembro agora. Então pode ser que você, ou que seu filho, ou que seu esposo, ou que alguém que você conhece tenha algumas manias aí, algumas coisas que a pessoa gosta que seja daquele jeito, mas que não venha a ser toque, tá bom? Então, para ser toque, precisa de ter obsessões, que são pensamentos repetitivos, imagens, né? E precisa de ter o ritual, a compulsão ou o ritual. E uma certa também evitação, você evita aquela situação. E isso vai gerar um desconforto muito grande para a pessoa, tá bom? Bom, sinais, né, do toque. Então, os sinais do toque, os principais é isso: obsessões, pensamentos repetitivos e as compulsões. Mas esses sintomas, eles têm que chegar a ponto de quê? De causar prejuízo na vida dessa pessoa. Prejuízos no trabalho, nos relacionamentos, na escola, né? Em vários setores da vida dela. É aquele famoso FDIC que eu falo para vocês. Qual a frequência que isso acontece? O F de frequência, né? Então isso acontece sempre, de vez em quando, ou quase sempre, né? Como que é? Qual que é a intensidade disso na vida da pessoa? Isso é muito intenso, isso é muito forte mesmo ou não, né? O D de duração, desde quando a pessoa tem isso? Isso começou, tem pouco tempo, ou sempre foi assim, ou desde a adolescência, né? Então é importante identificar também a duração disso. Também é importante a gente verificar o impacto disso, qual o prejuízo que isso causa na vida da pessoa. Isso impede ela nos relacionamentos, impede ela no trabalho, ou isso causa prejuízos no trabalho, na vida social dela. Geralmente as pessoas com toque, elas têm uma perda significativa na vida social, né? Nos relacionamentos, em sair. Por quê? Porque geralmente ela tem compulsões às vezes, ou obsessões com relação à limpeza, com a higiene, né? De lugares. Então costuma ela ter essa dificuldade nos relacionamentos também, tá bom? Outra coisa que é importante, né? Em que contexto isso acontece? É claro que se uma pessoa ela vai num lugar que está muito sujo, né?
que tá tudo muito sujo, empoeirado, e ela sente nojo de comer ali naquele lugar, né? O contexto condiz com esse nojo, com esse medo de se contaminar ali. Então aí é a função do nojo mesmo, né? Da emoção nojo, de nos proteger de uma contaminação. Por exemplo, diante dessa situação do Covid-19, da pandemia que nós estamos vivendo, se você entra num lugar, né, e que várias pessoas vão pegar ali, você precisa o quê? Higienizar a sua mão, porque realmente você pode se contaminar. Então, esse contexto de hoje nos leva a isso, a lavar as mãos várias vezes, a passar o álcool gel, a ter mais cuidado com a questão da tosse, do espirro, né? Então, isso é real. Agora, quando tá dentro de um contexto que não tem nada a ver, que você, né, não tem nada que pode te contaminar e você sente isso, aí a gente já tá vendo um contexto disfuncional em que a pessoa tá tendo uma obsessão, um medo desproporcional à situação, ao contexto que ela está, bom? Bom, em geral, as pessoas também com toque têm muito medo de cometer alguma falha, tá? Então são muito exigentes, às vezes perfeccionistas, podem ter outros transtornos como comorbidade, como por exemplo ansiedade, depressão, tá? Podem ter, né, muita aflição, sentimento de culpa, tá? Muitas vezes isso ocorre, tá bom, gente? Bom, então, né, esses são os sinais principais.